Ok, o físico aí, próxima questão. O físico que se especializa na área médica desenvolve métodos e aparelhos para diagnósticos, prevenção e tratamento de diversas anomalias ou doenças. O grande poder de penetração das radiações eletromagnéticas de determinadas frequências possibilitou a criação de procedimentos médicos como a tomografia computadorizada, a mamografia e a densitometria óssea. Contudo, certas ondas mecânicas também podem fornecer informações sobre o interior do corpo humano, revelando o sexo dos bebês antes do nascimento ou facilitando diagnósticos cardíacos, os ecocardiogramas. A radiação eletromagnética e a onda mecânica que comumente permite a realização dos exames médicos citados são, então, vestibulando, nos exames médicos, a radiação eletromagnética é bem conhecida, são os raios-x, e as ondas mecânicas são os ultrassons. Então, o correto aí, a letra D, era só mais uma questão informativa. Lembrando que o raio-x são ondas eletromagnéticas e o ultrassom são ondas mecânicas. Ok? Próxima questão. Antenas para emissoras de rádio AM, amplitude modulada, são frequentemente construídas de modo que a torre emissora tem uma altura igual a 1/4. Tá certo? 1/4 do comprimento de onda das ondas a ser emitida. Com base nisso, determina a altura em metros da torre de uma emissora que emite a frequência de 1000 Hz. Então, isso é uma questão de cálculo. Ele disse que a altura da antena tem que ser 1/4 do comprimento de onda. Então, a gente vai calcular o comprimento e vai dividir por 4. Como é que se calcula o comprimento, vestibulando? Aí vocês viram em sala de aula, a fórmula é essa, ó. Velocidade é comprimento vezes a frequência. Ele deu a frequência 1000 kHz, quilo é 10 a terceira, então dá 10 a sexta Hz, isso é 10 a sexta, tá? Perdão aí pelo deslize, tá certo? Então ele deu a frequência, a velocidade é 3 vezes 10 também elevado à oitava, 10 a sexta, esse cálculozinho você faz com facilidade, aí é só matemática, acha o comprimento 300 metros. Aí ele disse que a altura da torre tem que ser 1/4 do comprimento da onda. Ora, se o comprimento dessa estação de rádio é 300 metros, 300 dividido por 4 vai dar 75 metros. Então, essa torre vai ter que ser construída e tem que ter uma altura de 75 metros. Então, é uma questão bem simples, porque ele deu a frequência, tá certo? Deu a velocidade 3 vezes 10 à oitava, considerou a velocidade no ar igual à velocidade da luz no vácuo, eu só tinha que achar o comprimento. O comprimento é 300 metros, a altura da estação tem que ser 1/4 do comprimento. Então, apagando aqui rapidamente, né, o que é que eu tinha que saber de cálculo, vocês viram isso em sala de aula, que velocidade é igual a comprimento vezes frequência, tá certo? Ele deu a velocidade, deu a frequência, eu acho o comprimento. A altura da estação de rádio tinha que ser 1/4 do comprimento. Então, você achou o comprimento 300, dividiu por 4, achou a altura. Vai para cá, para cá, para cá, ok? Depois dessa aula a gente vai editar, vai botar aí no nosso blog, aí você assiste, volta, se tiver dúvida, pergunta ao colega em sala de aula, ou a gente, nosso professor ou seu professor, que ele tira a sua dúvida, ok? Mas é só uns cálculozinhos aí, bem simples. Vamos para a próxima questão, acompanha aí sobre ondas. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e comprovadas experimentalmente por Hertz no final do século XIX. Esta descoberta revolucionou o mundo moderno. Sobre as ondas eletromagnéticas são feitas afirmações. Ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais que se propagam no vácuo com velocidade constante de 3 vezes 10 elevado à oitava. Ok, só está errado aqui que elas são ondas transversais. Tá? Eu vou já falar sobre ondas longitudinais e transversais nessa questão, daqui a pouco, mas aí está errada. Ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Quem já viu em sala de aula sabe que está errada. Quem tiver dúvida de longitudinal e transversal, eu vou explicar daqui a pouco nos próximos slides. 2. Variações no campo magnético produzem campo elétrico. Correto isso daí, né? Variações no campo magnético produzem campos elétricos variáveis, que por sua vez produzem campos magnéticos. Isso é verdade, tá? Também dependendo do tempo e assim por diante, permitindo que energia e informações sejam transferidas a grande distância. Então, essa aqui é a razão falando, está correta, perdão, são as razões, deixa eu só apagar, são as razões exatamente de como é criado, fisicamente falando, as ondas eletromagnéticas, que nós vimos que as ondas eletromagnéticas são cargas em movimento.
cargas em movimentos criam ondas eletromagnéticas. E como é que elas criam isso? Criando um campo magnético que produz um campo elétrico, e o campo elétrico, por sua vez, produz um campo magnético e assim continua o ciclo. Então, por isso que ela consegue se propagar no espaço, no vácuo, perdão, o espaço que é um vácuo. Então, as variações em campo magnético produzem campo elétrico variáveis, que por sua vez produz campo magnético variáveis. Essa é a explicação, é a teoria que explica a criação das ondas eletromagnéticas. Então, a primeira está errada, é longitudinal, está aqui errada, e a segunda está certa, é a criação da onda eletromagnética. Lembre-se, a onda eletromagnética ela é explicada através de a carga em movimento que cria um campo magnético variável, por sua vez dá origem a um campo elétrico, esse por sua vez dá origem a um campo magnético. E aí ele transfere energia. 3. São exemplos de onda eletromagnética, muito frequente no cotidiano. Ondas de rádio, correto. Ondas sonoras, errado. Ondas sonoras são ondas mecânicas. Ondas de rádio são eletromagnéticas, porque lá na estação de rádio, a antena lá é ligada, alimentada pelo circuito eletrônico, põe carga em movimento que cria uma onda eletromagnética. Onda sonora é mecânica. Micro-onda e raio-x são ondas eletromagnéticas. Então, errada aí a terceira. Então, correto só a 2, apenas a 2. Beleza? Para cá, vestibulando. Eu falei que ia explicar um pouco sobre ondas longitudinais e transversais. Vamos olhar agora no slide para tirar aquela dúvida. Olha aí, eu tenho aí uma mola e estou botando ela para vibrar horizontalmente. Observe que a velocidade de propagação da onda e a vibração da matéria que constitui a mola estão na mesma direção. Então, nesse caso aí, eu tenho uma onda longitudinal. Se eu fizesse um pulso aqui nessa mola, aí nesse instante eu teria uma onda transversal, porque a velocidade de propagação seria uma, e como eu criei um pulso, as partículas iam subir e descer, ia ser perpendicular, e seria transversal. Olha um exemplo da transversal, numa corda, podia ser numa mola também. Na transversal, ó, a velocidade de propagação está no sentido, esse pulso está indo para lá, mas a partícula da corda ó, sobe e desce. Quando essa onda passar, que for para lá, ela volta para o seu estado normal. Então, eu digo que a onda é transversal quando a direção de vibração das partículas são perpendiculares à direção de propagação da onda. É o que ocorre com a luz. A luz é uma onda transversal. Já o som, ó, deixa eu apagar aqui, o som se comporta exatamente como uma onda longitudinal. Então, o som, a vibração das moléculas do ar é proporcional à vibração, à direção de propagação daquelas moléculas naquele instante. Então, eu tenho uma onda longitudinal. Já quando a onda está no sentido e a partícula sobe e desce, eu tenho uma onda transversal, como a luz. Está aí um exemplo também de uma onda longitudinal, ó. A mola está se propagando, está indo embora a onda e as partículas se propagam junto na mesma direção da velocidade de propagação. Então, ela é longitudinal. E aqui, ó, eu tenho uma luz aqui se propagando em todas as direções, passei por uma partícula e que só deixou ela se propagar em um plano. Então, eu polarizei a luz. Então, esse fenômeno de polarização é muito cobrado no Enem, nos exames vestibulares também, e você tem que lembrar que só posso polarizar a luz se ela for transversal, tá certo? Então, aqui, ó, eu tentei polarizar aqui e não consegui, do jeito que a onda vinha, continuou. Então, a onda longitudinal, ela não pode ser polarizada. Já a onda eletromagnética, a luz, ela pode ser polarizada, só passou uma parte dela. Então, por isso que aqueles óculos que usa lente polarizada, tá certo? Incide menos luz nos olhos. Para cá. Aquele óculos que você compra escuro polarizado, ele só deixa passar num sentido a luz, então toda aquela outra parte é barrada, então você chega a menos luz lá na sua retina, ok? Então lembre, só pode ser polarizada as ondas transversais, a luz é uma onda transversal, o som não pode ser polarizado, porque ela é uma onda longitudinal, a direção de vibração das partículas dela coincide com a direção de propagação. Se pudesse, no trio elétrico, quando passasse, a gente botava um polarizador, aí o som diminuía muito, porque só ia passar num sentido, como o óculos escuro, que consegue polarizar a luz e diminui a quantidade de luz que chega na sua retina. Então, a luz eu consigo polarizar, o som não. Então, lembre, vestibulando, o som é uma luz longitudinal e a luz
O som é uma onda longitudinal. O som é uma onda longitudinal. Sua direção de propagação coincide com sua direção de vibração das suas partículas. Já a luz, ela é uma onda transversal. Se ela é uma onda transversal, ela pode ser polarizada, ok? É o que ocorre com aquela matéria lá no óculos escuro, lá na lente, aquele filtro que só deixa passar a luz num plano. Olha aí na telinha. Antes eu tinha aqui a luz do sol, por exemplo, essa quantidade de luz está aqui meu olho, tá certo? E só passou uma quantidade, os outros feixes foram todos barrados. Então, é o que faz aquele filtro, aquela lente escura, quando você tem um óculos polarizador, tá certo? Aí olha aí a questãozinha, uma das características que diferem ondas transversais de ondas longitudinais é que apenas ondas transversais podem ser polarizada, diminuída aí sua intensidade, como a gente viu. Não esqueçam isso daí. Vamos agora para outra questão também de polarização. A polarização da luz demonstra que a luz não se propaga no vácuo, a luz se propaga no vácuo. Vem do Sol até a gente, ela é uma onda eletromagnética, ela não necessita de meio material para se propagar. Então ela é uma onda eletromagnética. Se a luz fosse uma onda mecânica, ela não chegava, a luz do Sol não chegava aqui na Terra porque não passava pelo vácuo. Como o som a gente não escuta, né? Deus foi tão bom que aquelas explosões que ocorrem lá no Sol, ela não chega à Terra, a gente não escuta porque não tem ar, é um vácuo. Se tivesse ar entre o Sol e a Terra, a gente escutava aquelas explosões também, poderia escutar as explosões. B, a luz é sempre monocromática? Não, a luz pode ser de várias cores, como a luz do Sol, policromática. Ok? A luz tem caráter corpuscular? Não, isso era a teoria de Newton, que achava que a luz era formada por partícula. Tá? Depois a luz passou a sofrer difração, nós vamos já falar em difração, é a propriedade que uma onda tem de contornar o obstáculo. Aí a luz passou a ser uma onda e hoje ela é um ente especial, ela é dual. Ora ela se comporta como corpuscular, ora ela se comporta como ondulatória. E a polarização mostra que ela é ondulatória e não corpuscular. Está errado isso daí. As ondas luminosas são longitudinais? Não, nós vimos que elas são o quê? Transversais, por isso que elas podem ser polarizadas. Correto, a letra E. Vai para cá, vestibulando. A luz ela é especial. No efeito fotoelétrico, o que é o efeito fotoelétrico? A luz incide no metal e arranca um elétron, criando uma corrente elétrica. Então, no efeito fotoelétrico, a luz se comporta como corpúsculo, como partícula. Tá? Agora, na difração, que é a capacidade que a luz tem para contornar o obstáculo, tá certo? Então, na difração, nós vamos já falar aqui bem direitinho sobre difração, nessa aula de onda. Na difração, a luz se comporta como onda. Então, a luz, ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. Depende em que situação ela está, ok? E nós vamos comentar, e temos uma aula aí no nosso blog, vai aparecer aí no nosso blog, pode procurar lá. Aparece lá a aula, o professor, são mais de 800 aulas, você escolhe lá a aula e diz qual é o assunto, vai procurando lá no quadradinho e tem uma aula só sobre essa parte aí de luz também. Vamos para a próxima questão. Olha, só lembrando aí de difração, a luz vem de um jeito, pega um obstáculo ou uma fenda, como a gente chama, e ela consegue contornar. Então, isso é difração. É quando a pessoa está numa sala e chama você e lá na cozinha você escuta. O som daquela pessoa saiu pela sala, saiu contornando as fendas, as portas e chegou lá na cozinha. Então isso aí é difração, tá? Agora, para a difração ocorrer, ó, o comprimento de onda, aqui é um comprimento de onda, de uma crista para outra, tá certo? O comprimento de onda, ó, e aqui essa fenda, essa distância, ó, nós colocamos aqui, o comprimento de onda tem que ser da mesma ordem de grandeza ou maior do que essa distância, tá? Então, por exemplo, a luz tem um comprimento de onda muito pequeno, então para eu conseguir a difração da luz, esse D tem que ser muito pequeno, por isso que Newton achava que a luz não sofria de difração, que naquela época era difícil uma fenda muito pequena para conseguir fazer com que a luz sofresse difração. Hoje nós sabemos que a luz sofre difração, em laboratório, consegue essa distância, essa fenda ser bem pequenininha, para o comprimento da luz, que já é pequeno, ainda ser maior do que ela. Então, para ocorrer difração, é necessário que o comprimento da onda seja maior que o buraco, ou seja, que o tamanho da fenda,
ok? Não esqueça esse detalhe. Para ocorrer difração, o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas, né, de ondas, ela tem que ser maior do que a fenda. Como o comprimento da luz é bem pequenininho, para ela ser maior que a fenda tem que ser bem pequenininho. Por isso que é difícil conseguir a difração da luz. Vai para cá, para cá, para cá. Se fosse fácil conseguir a difração da luz, a gente botava uma luz no quarto e ela saía iluminando os outros quartos e todas a casa. Você coloca um rádio na sala e você escuta no quarto, chega na cozinha se tiver um volume bem forte. Então, a onda sonora ela sofre difração e chega em toda a sua casa. Uma luz só não ilumina toda. Por quê? Porque o comprimento da luz é muito pequeno, eu tinha que ter a porta com comprimento, a fenda menor ainda. Aí era que eu conseguia, com a luz só, iluminar tudo. Mas aí não passava ninguém pelas portas, ok? Então, por isso que na nossa casa o som a gente percebe a difração, mas não percebe, não dá para fazer a difração da luz, porque a fenda, a porta, o tamanho dela, a distância D é maior do que o comprimento da luz. E nós vimos que para haver difração, o comprimento da onda tem que ser maior do que a fenda. Como o comprimento da luz é bem pequenininho e a porta é enorme, então não vai ocorrer difração. Eu tinha que diminuir a porta demais para conseguir isso. Ok, vestibulando? Então vamos para a próxima questão, exatamente sobre difração. A respeito da difração, assinale a opção falsa. O som se difrata mais do que a luz, porque o seu comprimento de onda é maior. Correto, é tanto na nossa casa, o som se difrata mais. Essa é certa, ele quer a falsa. B. Os sons graves se difratam mais que os agudos. Correto. Por quê? Porque o grave, o comprimento de onda é maior. O agudo, a onda está mais próxima. Então, se o comprimento de onda é maior, é mais fácil ele estar compatível com o tamanho da porta. Por isso que o som grave se propaga mais do que o agudo. C. A luz vermelha se difrata mais que a violeta. Correta também, que a luz violeta, o comprimento de onda é maior. Ou a luz vermelha, o comprimento de onda é maior, a violeta é menor. É comparável com grave e agudo. O grave, o comprimento de onda é grande. O agudo, o comprimento de onda é pequeno. Deixa eu só colocar aqui, ó. Aproveitar aqui, perdão, aqui. Então, a luz vermelha se difrata mais do que a violeta? Sim, porque a luz vermelha, ó, as ondas, o comprimento de onda é maior. A luz violeta, a frequência é maior, então o comprimento é menor, ela está mais junto. Então, nós vimos que quanto maior o comprimento, mais fácil está do tamanho da porta, sofre difração mais fácil. D. Para haver difração em orifício ou fenda, o comprimento de onda deve ser maior ou da ordem de grandeza das dimensões do orifício. Correto, foi isso que a gente falou aqui, ó. Esse comprimento de onda tem que ser maior que a fenda, maior do que D. Está aqui, ó, comprimento de onda maior do que D, ou D menor que o comprimento de onda. Correto. Apenas ondas longitudinais se difratam? Não. Né? A difração tanto ocorre em ondas longitudinais como em ondas transversais. Tanto o som se difrata como a luz, tá? Então, aqui está errado. Apenas ondas longitudinais se difratam? Não. Todas as duas, tanto a longitudinal como a transversal. Só apagar aqui, beleza? Então, lembre-se, a luz vermelha, ela é mais grave, ela tem um comprimento de onda maior do que a luz violeta. A luz violeta, ela tem um comprimento de onda menor. Então, se a luz vermelha, ela tem um comprimento de onda maior, a distância entre duas cristas é maior, então ela se difrata com maior facilidade. Ok? Vamos para a próxima questão. Senhor David Blanchard, físico inglês, realizou estudos experimentais sobre reflexão, refração e polarização da luz. Sobre estudos da polarização da luz, mostrou que esse fenômeno é característico de onda. Então a gente viu polarização, a onda tem que ser transversal, tá certo? Então nós vamos ter aí, longitudinal está errado. Transversais e pode ocorrer por reflexão ou transmissão, ok. Transversais ou longitudinais, não, tem que ser transversais. Então apenas a 2 está correta, ok? Então, só pode ocorrer polarização se as ondas forem transversais. Lembre-se que a luz é transversal, ela é polarizada, por isso que o óculos escuro diminui a quantidade de luz que chega na nossa retina. Já o som é longitudinal, não pode ser polarizado. Ondas são fenômenos nos quais há transporte de energia sem que seja necessariamente o transporte de massa. Ok, então sempre a onda transporta energia. E lembre-se, energia é a constante de Planck vezes a frequência. Depois nós vamos falar sobre isso. Quanto maior a frequência da onda, maior a energia.
Ondas são fenômenos dos quais há transporte de energia, sem que seja necessário o transporte de massa. Um exemplo particular extremo são os tsunamis, ondas que se formam no oceano, como consequência, por exemplo, de terremotos submarinos. Se na região de formação o comprimento de onda de um tsunami é de 150 km e sua velocidade é 200 metros por segundo, qual é o seu período? Então aqui é só aplicar a formulazinha, vestibulando. Qual foi a formulazinha que a gente viu? A gente viu direitinho que comprimento de onda era velocidade, né, vezes velocidade. Deixa eu só apagar aqui para botar para vocês. Pegar aqui pronto, aqui um espaçozinho. Velocidade é o comprimento vezes a frequência, tá certo? Então, o que aconteceu aqui na letra A? Ele deu o comprimento, 150, deu a velocidade e pediu o período. Aí eu vou na fórmula, ó, tenho a velocidade, tenho o comprimento, acho a frequência. E frequência é o inverso do período, ok? Então, não posso esquecer essa formulazinha aí. Então, velocidade é comprimento vezes a frequência. Se ele deu a velocidade e se ele deu o comprimento, a velocidade foi 200, o comprimento foi 750, eu encontro a frequência. Aí ele pediu o período é o inverso da frequência. Então está aqui, ó, ele deu a velocidade, 200, ele deu o comprimento, 150, fez 10 a terceira, que está em quilômetro, né? Aí eu acho a frequência ou o período, aqui eu coloquei direto o período, ok, vestibulando? Então, só apagando aqui, opções de ponteiro, vamos apagar, o que é que eu sei? Velocidade é comprimento vezes frequência, ou velocidade é comprimento sobre período. Então, ele deu a velocidade 200 e deu o comprimento 150 km, então eu acho o período. Era bem simples essa questão, repetindo, né? Deixa eu só apagar aí, para fechar isso aí direitinho, para você não ter dúvida. Ondas são fenômenos nos quais há transporte de energia. Não esqueça, o que é uma onda transporta? É energia, sem que seja necessário o transporte de massa. Um exemplo particularmente extremo são os tsunamis, ondas que se formam no oceano, como consequência, por exemplo, de terremotos. Se na região de formação o comprimento de onda de tsunami é 150, então ele deu o comprimento. E a velocidade é 200, aí ele pediu o período. Então, se ele deu os dois, era só a gente fazer aqui, como eu botei, deu a velocidade, deu o comprimento, eu achava o período. Vai para cá, para cá, para cá. Vestibulando, então você depois dá uma olhadinha aqui, essa aula nós vamos editar, vamos botar para vocês lá no nosso blog, daqui a uma semana vamos estar lá, aí você vai dar uma olhada e qualquer coisa, pausa, volta ou tira dúvida. Entre em contato aí, vai aparecer aí meu Facebook, Luiz Carlos Noronha, o nosso Twitter, e você pode tirar essa duvidazinha com relação a isso. Mas com certeza você pode perguntar a um colega em sala de aula ou seu professor, se tiver alguma dúvida que ele tira mais rápido aí para vocês, ok? Vamos para mais uma questão interessante de onda, que é a parte de refração também. Então vamos lá, assinala as proposições. Primeira, analise, perdão. A refração ocorre quando uma onda atravessa a superfície de separação de dois meios, passando a se propagar no segundo meio. Correto, é para cá, para cá, para cá. Você tem lá uma piscina, a luz do sol vem no ar e passa para a água. Então ali eu tenho um fenômeno chamado refração, quando a onda muda o meio. Agora lembre-se, numa refração, a onda muda o meio, passa do ar para a água, mas não muda a sua frequência, que a frequência é a quantidade de vezes que fez a onda lá em um segundo, depende lá da fonte que gerou. Por exemplo, a frequência da luz que vem do infravermelho, que vem lá do Sol, quem gerou foram as cargas elétricas lá do Sol. Então ela vem no vácuo, ela tem a mesma frequência. Ela entra no espaço, ela tem a mesma frequência. Ela entra numa piscina, ela tem a mesma frequência, porque quem gerou a onda foi a carga elétrica. Então lembre-se, na refração, ou seja, quando qualquer onda ou luz, isso na ótica também, quando a luz passa de um meio para o outro, ela mantém a sua frequência, que quem gerou a onda foi uma fonte lá externamente, que ela não foi modificada. Então, na mudança de meios, a frequência permanece a mesma. Então, voltando aí para a questão. 1. A refração ocorre quando a onda atravessa a superfície de separação de dois meios, passando a se propagar no segundo meio. Correto.
2. Na refração, a frequência da onda não se altera. Correto. Não esqueçam isso para o Enem, viu, vestibular? Na refração mudou o meio, mas a frequência é a mesma, eu acabei de explicar. 3. Na refração, a velocidade de propagação da onda pode ou não variar. Na refração, a velocidade de propagação da onda pode ou não variar. Aí vocês viram, pessoal, que a velocidade de propagação da onda pode ou não variar. Ela vai variar porque ela vai mudar de meio. Quando muda de meio, então a velocidade de propagação ela varia, tá certo? Ela varia, dependendo do meio. Por exemplo, no vácuo, a velocidade da onda, de uma onda eletromagnética é igual a 3 vezes 10 oitavas, a velocidade da luz no vácuo, que é praticamente a mesma no ar. Muda um pouquinho, mas já mudou porque mudou de meio. Se vai para a água é outro valor, então a velocidade muda, tá? A terceira aí, na refração, a velocidade de propagação pode ou não variar. E a quarta, cadê a quarta? Então, a terceira está errada. A velocidade, ela sempre varia. Ela diz, pode ou não variar. Na refração, a velocidade de propagação da onda, ela varia, porque muda de meio, muda a velocidade. O que não altera aqui é a sua frequência. 4. Na refração, a direção de propagação da onda pode mudar ou não. Aqui está correta, ela pode mudar ou não. Porque se ela for incidido perpendicularmente, ela não muda. Vai para cá, para cá, para cá. Na refração, quando a onda passa de um meio para outro, ela sofre uma mudança na direção de propagação. Mas se você colocar a luz perpendicular à normal, na água, na piscina, então ela não muda a direção de propagação. Então, quando passa de um meio para o outro, a frequência muda? Não, porque quem gerou a onda foi uma fonte, que não tem nada a ver com essa mudança de meios. Então, a frequência permanece a mesma. A velocidade muda porque mudou de meio, tá? E a direção muda, se for obliquamente muda, mas se for perpendicularmente não muda. Então, a frequência permanece constante, a velocidade sempre muda e a direção da luz pode mudar ou não quando passa de um meio para outro. Se ela for incidindo perpendicularmente, ela não muda, ok? E a última lá, na refração ocorre inversão de fase na onda. Na refração não ocorre inversão de fase. Do jeito que a onda vai, ela continua, ok? Não há inversão de fase, isso aí está errado. Então, apenas 1, 2 e 4 são verdadeiros. Próxima questão. Então, vamos lá, para cá, vestibular. Nós estamos falando de refração, quando passa de um meio para o outro. Vamos para mais uma questão agora de refração, com um pouquinho de conta, para mudar aí um pouco, tá? Daqui a pouco a gente vai passar um videozinho para vocês. Olha aí, acompanha aí. A velocidade de ultrassom na água é igual a 1.400 metros por segundo. E no gelo, 3.840 metros por segundo. Está vendo? A velocidade na água líquida é um valor, no gelo, água sólida já é outro valor. Mudou o meio, mudou o estado físico, muda o valor da velocidade, como eu disse para vocês. O ultrassom de frequência igual a 2 vezes 10 a sexta, que é 10 elevado a sexta, Hz, se propaga no mar em direção ao iceberg. Em relação ao comprimento de onda e à frequência do ultrassom, é correto afirmar que, quando o ultrassom penetra no iceberg, então, ó, a frequência a gente viu que não muda. Ela vem na água e vai entrar no gelo. Não muda, mudou de meio, a frequência é a mesma. Agora, observe que a velocidade aumentou. Na água ela é 1.450, no gelo ela é 3.000. Se a velocidade aumenta, o comprimento de onda aumenta. São diretamente proporcionais. Foi isso que vocês viram em sala de aula e estão relembrando aqui comigo, tá certo? Velocidade, nós vimos aqui na questão anterior, naquele cálculo, que é o comprimento de onda vezes a frequência, são diretamente proporcionais. Aumentando o comprimento, aumenta a velocidade e vice-versa. Então, se a velocidade na água era 1.400 e no gelo é 3.000, se aumentou a velocidade, vai aumentar o comprimento de onda. E a frequência, nós já vimos que ela permanece a mesma. Então, correta a letra C, ó. Aumenta o comprimento e a frequência permanece a mesma. Olha para cá, vestibular. É muito importante. Eu tinha o ultrassom, tinha lá o submarino, estava lá emitindo ultrassom para saber o que é que tem embaixo, o que é que tem na frente, até para saber a profundidade, que o ultrassom mede a onda, bate e volta. Então eles vão medir aí a profundidade, com o tempo que demora, ele sabe a velocidade da onda, tem o tempo que bateu e voltou, aí ele acha espaço, a velocidade vezes o tempo, ele acha a profundidade, ele acha o espaço. Só que ele lançou, vinha na água e entrou no iceberg. Então mudou de meio, passou do líquido para o sólido.
Como mudou de meio, a frequência permanece a mesma. E como no sólido as moléculas estão mais juntas e o som ela é uma onda mecânica, por estar mais junto ela tem mais facilidade de propagar, a velocidade é maior, então o comprimento de onda também é maior, que é diretamente proporcional. Ok? Beleza, vestibulando? Então, correto aí ficou a letra C. Beleza? Vamos para a próxima questão. Olha aí. Quando duas ondas se superpõem, a onda resultante apresenta sempre, pelo menos, uma mudança em relação às ondas componentes. Tal mudança se verifica então, quando se superpõe, significa que elas se juntaram no momento, ou pode ser aí em outra situação qualquer. Mas nesse momento que se superpõe, ou ela vai ter uma interferência construtiva, aumentando, né? Nós sabemos que a onda ela tem a sua amplitude. Quando ela se superpõe a outra, ela pode aumentar, junto com a outra somar, formando maior ou diminuindo. Então o que muda é a sua amplitude. As frequências não mudam, porque cada uma é produzida pela sua fonte. Então o que acontece, vai para cá, para cá, para cá, vem dois pulsos, quando elas se superpõem, se eles tiverem as fases iguais, dois pulsos numa corda, se tiverem fases iguais, ele naquele momento aumenta a interferência construtiva e continua. Se eles tiverem fase diferente, um por cima e um por baixo, quando eles se superpõem, na hora que entra o contato, eles diminuem e depois voltam ao normal. Então, o que muda é só a amplitude, tá certo? Então, voltando à questão aí, quando duas ondas se superpõem, a onda resultante apresenta sempre pelo menos uma mudança em relação às ondas componentes, que é exatamente a amplitude. Ok, vestibulando? Vai para cá, para cá, para cá. Vestibulando, nós vimos vários assuntos e de ondas, e ainda temos alguns outros assuntos, como vamos falar sobre a parte de ressonância, de absorver a energia de uma onda para outra, falar efeito estufa. Então ainda nós vamos ter uma outra aula sobre ondas. Hoje aqui nós falamos vários aspectos, tá certo? Eu vou só mostrar um próximo assunto, rapidinho, um vídeo aí que vai passar sobre a ponte, tá? Que absorveu a energia dos ventos e terminou sendo derrubado, isso foi um fato real, que é um assunto chamado ressonância, que nós vamos estudar na próxima aula. Vocês estão vendo aí uma fonte, ó, e ela foi inaugurada e com pouco tempo começou o vento dar, ela absorveu a energia do vento, o vento é uma onda, ela tem energia, coincidiu com a frequência natural da ponte e terminou, essa ponte aí caiu, né, e houve aí esse desastre. Então isso é um fenômeno de ressonância que nós vamos explicar e vamos aproveitar para explicar também sobre o efeito estufa, porque quem absorve essa energia e tudo, essa ponte aí, a ponte Tacoma, nos Estados Unidos, terminou caindo aí, provocando esse acidente e gastando aí, foi um dinheiro enorme em vão aí, com pouco tempo inaugurada, foi destruída, tá certo? Nós vamos falar, vamos passar no outro videozinho também, que nós vamos falar na próxima aula para vocês também, né, tá aí sobre essa parte do efeito Doppler, né? Quando uma estrela se aproxima da Terra, ela manda uma luz, quando a galáxia se afasta, a luz muda, né? Vai para o vermelho. Então nós vamos explicar isso tudinho, o efeito Doppler, vai para cá, na próxima aula são mais assuntos sobre ondas. Nós falamos um pouco aqui sobre ondas, espero que tenha contribuído com vários assuntos aí sobre onda para vocês. E no próximo domingo, lembre-se que todos os domingos, às 21 horas, nós estamos ao vivo aqui pela TV União, tá certo? Canal 26 a cabo ou HD canal 80, também quem não tem TV União, não tem TV a cabo, acompanha pela internet ao vivo, está aí o site tvuniãonatal.tv.br, você acompanha ao vivo. Se você perdeu aulas anteriores ou quer assistir outras aulas minhas e de alguns dos melhores professores, todas as disciplinas, inglês, literatura, gramática, redação, física, química, tem aí meu blog, são mais de 800 aulas gratuitas, eu ensino um médio completo para vocês, e eu queria agradecer mais de 1.500.000 acessos às nossas aulas, ultrapassou 1.500.000 acessos, eu agradeço pela confiança no nosso trabalho, tá certo? E próximo domingo estaremos aqui às 21 horas aqui na TV União, você pode também entrar aí no nosso Twitter ou no nosso Facebook, vai aparecer aí, dar sugestão, fazer crítica, tá certo? E todos os domingos às 21 horas aqui na telinha da TV União. Então até o próximo encontro e fiquem com Deus.